A Ada é a melhor personagem da franquia Resident Evil e o Leon é a prova viva disso. Todo mundo ficou muito feliz quando o Leon foi anunciado no Resident Evil 9. Aliás, depois de anos, nós iremos poder ver a continuação da história dele de forma canônica, sem ser em remake ou então em filme meia boca. E enfim, o jogo tá aí. E o Leon ficou incrível no game. Mas o Leon, ele só tá vivo nos eventos do Resident Evil 9 por conta dela, a Ada Wong, que já salvou o cara inúmeras vezes na franquia Resident Evil. Porque todo mundo gosta de falar que o Leon é o cara, que ele é o bonzão, que ele resolve tudo sozinho, que pode colocar o cara lá que o cara chega e faz acontecer. Mas todo mundo esquece que até mesmo o Leon no seu auge quase foi morto pelo Pitoris Mendes. Inclusive, várias vezes no Resident Evil 4, a Ada tem que salvar ele. E é graças a Ada, inclusive, que o Leon tá vivo nos eventos do Resident Evil 9. Pois se não fosse pela Ada, cara, talvez o Leon teria ido de Vasco no Resident Evil 4 mesmo, na primeiro encontro dele contra o Pitoris Mendes. Mas basicamente todo mundo esquece isso, cara. E até mesmo a própria Capcom, pois a Ada sempre é rebaixada para uma personagem secundária, nunca tendo o devido destaque que ela merece nos jogos. Ela até tem um destaquezinho ali no Resident Evil 6, mas não é nada demais. Ela ainda assim é uma personagem secundária. E como eu falei, no Resident Evil 6, um jogo de anos e anos atrás, e até hoje a gente não viu a continuação da história dela de forma canônica. Então você percebe que a Ada, mesmo sendo uma personagem secundária, tem muito impacto na história de Resident Evil e principalmente na lore do Leon. Mas é aí que está o grande porém da franquia Re. Não é somente a Ada, mas tem vários outros personagens que se enquadram no mesmo perfil dela. Porque toda vez que a gente fala de qual é o melhor personagem da franquia Resident Evil, os fãs sempre citam os mesmos: Chris, Leon e Jill. E sempre vai ter aquele fã diferentão que vai falar que o melhor personagem da franquia Resident Evil é um personagem específico que aparece em um único jogo da franquia e ele é o melhor personagem por um motivo em específico que somente esse cara sabe. Mas enfim, a franquia Resident Evil é cheia de personagens incríveis, mas que nunca tem o devido desenvolvimento que merecem. Por exemplo, todo mundo lembra que o Chris derrotou o Wesker, mas como que o Chris derrotou o Wesker? Exatamente, com a ajuda da Sheva. Sheva que nunca mais foi citada na franquia Resident Evil, ou então até mesmo nos eventos do Resident Evil 6. Todo mundo lembra que no fim, os grandes heróis da história foram o Leon e o Chris, mas o pessoal esquece do Jake, da Sherry e até mesmo da própria Ada. Então aí vocês percebem o quanto que a Capcom esquece dos seus personagens secundários e que muitos deles talvez nunca mais retornem na franquia Resident Evil. Por exemplo, ok, a Jill influenciou e muito os eventos do Resident Evil 1, mas e se não fosse o Barry? E se não fosse a Rebecca no Resident Evil 0? Será que a história teria seguido para frente? E assim, eu percebo que a Capcom ela até tenta de vez em quando trazer personagens novos ou então até mesmo iniciar novos arcos. Por exemplo, o Ethan no Resident Evil 7 e 8 foi a prova viva disso. Mas por mais que a Capcom ela tente trazer algo novo, as pessoas elas sempre vão pedir pelos personagens antigos. Por exemplo, em Resident Evil 8, o hype inicial estava todo em cima do Ethan e da vila e dos novos personagens. Então você percebe que a Capcom estava tentando construir algo novo a partir daquilo, mas eles começaram a perceber que não ia dar certo. Então logo foram e colocaram o Chris no material de divulgação do jogo e na capa do game inclusive. E no Resident Evil 9 recentemente também foi a mesma coisa. Se você perceber, inicialmente o foco do marketing do jogo e o foco do game em si era no terror, nos novos ambientes,
no novo perseguidor e principalmente na Grace como a nova protagonista. Mas enfim, isso não foi o suficiente para sustentar o hype do game. Então o que a Capcom fez eles trouxeram o Leon de volta e ele se tornou o total centro das atenções. E deu certo, porque o jogo vendeu pra caramba. Então, por mais que a Capcom tente desenvolver novos personagens, ou então até mesmo trazer personagens antigos para a franquia, meio que não dá certo, porque não tem a fanbase necessária. Porque o que a fanbase quer e o que a fanbase sempre busca vai ser Leon, Chris e Jill, que é o trio principal. E vários jogos da franquia Resident Evil são a prova viva disso. Porque o pessoal sempre vira a cara pro Resident Evil 8, só porque ele não tem muitos personagens clássicos. E até mesmo games como Resident Evil Revelations 2, que é um ótimo jogo, mas que não tem tantos personagens clássicos assim. É claro que tem a Claire no game e tem o Barry também, mas mesmo assim ainda é um jogo muito ignorado pela fanbase. Então meio que eu usei a Ada no começo do vídeo, mas eu usei ela como um exemplo do tipo, ok, ela é uma ótima personagem sim, e assim como o Leon e o Chris também influenciaram a franquia Resident Evil, ela também influenciou, mesmo sendo uma personagem secundária. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que a Capcom deveria arriscar mais e trazer personagens secundários de volta? Ou então você acha que do jeito que tá, focando nos principais, é o jeito e é a solução? Muito obrigado para quem viu o vídeo até aqui. Fique com Deus. Um abraço para todos. E fui.